Olá, tudo bem? Você sabia que a partir de maio deste ano, as empresas terão que incluir os aspectos psicossociais dos trabalhadores em seus programas de gerenciamento de riscos? Este, entre outros temas voltados à saúde mental no ambiente de trabalho, é o assunto deste bate-papo, que terá como convidadas a psicóloga Gisele Lacerda e a enfermeira Isabel Tibúrcio. Olá, meninas. Então, fiquem com a gente até o final desta entrevista que promete trazer informações super relevantes sobre a nova atualização da NR01, que aborda sobre os riscos ocupacionais e que deverá ser cumprida pelas empresas. Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Obrigada por participar conosco, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Gisele. Muito obrigada, Isabel. Sejam aí, fiquem à vontade, já são de casa, né? Fiquem aí muito à vontade aqui com a gente. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele, como a Carla já falou, sou psicóloga, neuropsicóloga, trabalho na Clínica Medson, aqui em Pinheiral. E hoje a gente vai conversar exatamente sobre essa atualização da NR1. Então vai ser bem interessante, tenho certeza. Espero contribuir aqui com vocês hoje. Olá, meu nome é Isabel, eu sou enfermeira. Hoje, como a Gisele já falou, vamos estar falando sobre a atualização da NR1 e o que ela vai trazer de novo aí pra gente. É isso aí, não é coincidência não, gente. É Isabel Tibúrcio porque ela é minha filhinha, ela é minha filhotinha, tá? Não é coincidência o Tibúrcio. Então, meninas, e eu tô sabendo também que vocês vão promover um evento no dia 29 de abril para falar sobre essas atualizações da NR1. Eu falo NR01, mas pode falar NR1, né? Que será direcionado o evento às empresas e também a todas as pessoas interessadas em conhecer mais sobre saúde mental e o ambiente de trabalho. Isso é um tema muito importante, por isso é mais importante ainda que você que está acompanhando essa entrevista ficar conosco até o final do vídeo para saber mais informações como participar desse evento que vai ser sensacional. Aproveito para agradecer a Lígia Passos, que está comigo na produção do canal, e a Carla Gaspar, parceria indispensável para a qualidade final do nosso trabalho. Peço que você se inscreva no nosso canal, se inscreva agora, não custa nada, acione o sininho das notificações, curta e compartilhe mais esse ótimo conteúdo. Então vamos ao nosso bate-papo. Então, a norma regulamentadora, ou seja, a NR1, foi criada em 1978, ela já existe há muito tempo, né? E desde então é constantemente atualizada por meio de portarias do Ministério do Trabalho e do Emprego e estabelece regras para as disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais relativas à segurança e saúde no trabalho. E, recentemente, recebeu uma atualização que impacta diretamente na saúde mental das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então, Gisele, como você avalia essa nova atualização? Qual é a importância da NR1, do modo geral, né, na garantia de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, suas principais diretrizes e o que motivos levaram à necessidade dessas mudanças propostas para 2026? Então, Gisele, conta um pouco para a gente essa história aí de cuidar da saúde mental dos trabalhadores. Sim, Carla, então, a norma, como você já bem disse, ela já existe há muitos anos. Só que somente em agosto de 2024, ou seja, muito recente, que foi incluída da forma como ela hoje se apresenta, segundo a cartilha, o manual de normativas, que fala exatamente sobre a inclusão dos riscos psicossociais aos riscos já existentes, ou seja, a avaliação dos riscos, como agentes físicos, biológicos, de acidente e outros mais, ergonomia, sempre houveram. Só que dessa vez,
com essa atualização da norma, os riscos, psicossociais vão ser avaliados. E que riscos são esses? Como é que a gente pode avaliar, mensurar um risco psicossocial? Então, para que isso ocorra, vai ser preciso que haja uma avaliação extremamente cuidadosa e que realmente atenda aos critérios da normativa. Por quê? Foi visto que desde 2024 até hoje, um aumento assim, exponencial de casos de afastamentos por conta de transtornos mentais. Para vocês terem uma ideia, só no ano passado, segundo os dados do Ministério da Previdência Social, foram 546 mil afastamentos por transtornos mentais. Então, é algo que vem crescendo muito e que, com certeza, chama a atenção da população, principalmente também do governo federal, porque começou a onerar o INSS, foram mais de 3 bilhões de gastos com esses trabalhadores que ficaram afastados, e por conta disso, o governo federal apontou esse número também para as empresas, porque as empresas, além dos agentes e riscos que ela já avalia como possíveis agravos à saúde do trabalhador, também inclui esses riscos. E que riscos são esses? Seria riscos que pudessem colocar a saúde mental do trabalhador em risco, como, por exemplo, assédio de qualquer natureza, má gestão no trabalho, sobrecarga de trabalho, ou até mesmo baixa justiça organizacional, ou seja, empresas que têm preferencialismo, uns recebem melhor que o outro, às vezes fazendo a mesma função. Então, assim, esses riscos precisam ser bem avaliados por uma metodologia que realmente atenda a esses critérios e, de fato, possa trazer luz a essas informações, ou seja, dados que realmente apontem para que a gente consiga realmente vislumbrar se tem esse problema, ou seja, se a empresa, no processo de funcionamento dela, ou seja, em meio ao ambiente de trabalho, na administração do trabalho, na gestão, está ocorrendo algum ou mais desses riscos que eu coloquei aqui para vocês, como, por exemplo, assédio. E aí isso precisa ser avaliado através de questionários que sejam, de fato, adaptados para essa avaliação. E é isso que a gente traz aqui como uma preocupação e um cuidado que o avaliador da NR1, da nova normativa, precisa ter. Ô, Gisele, então, já adianta para a gente o que está previsto nessa portaria, né, nessa nova portaria, né, como que ela se configura e quais os benefícios serão garantidos aos trabalhadores e trabalhadoras com a aplicação dessa nova norma e quais os ganhos também para as empresas, né, que inclusive terão a obrigatoriedade de implementá-la, né. Então, Gisele, como então a saúde mental pode impactar na produtividade dos colaboradores das empresas, né? Que é uma coisa que a empresa precisa se conscientizar, né, sobre isso, né? Sim, Carla. Porque no dia a dia do nosso ambiente de trabalho, todos nós aqui, nós somos trabalhadores, todos nós trabalhamos, e a gente já percebeu que alguns desses itens que está lá no guia dessa nova atualização da norma, realmente a gente consegue perceber que isso acontece também no nosso ambiente de trabalho. Como, por exemplo, má gestão. Quantas vezes muitos trabalhadores, ou até outros líderes também, perceberam uma má gestão no ambiente de trabalho. E aí uma má gestão no ambiente de trabalho, por exemplo, pode tornar um ambiente de trabalho desorganizado. E se aquele ambiente de trabalho está desorganizado, isso vai afetar, infelizmente, na saúde do trabalhador, porque ele vai ter dificuldades em fazer o trabalho dele, porque ele talvez está tendo cobranças muito exageradas daquilo que ele precisa fazer, ou então ele tem um trabalho extremamente repetitivo, monótono, e a partir daí também ele não consegue vislumbrar um trabalho que realmente ele se perceba valorizado, ou seja,
de alguma forma ele vai se sentir afetado, e dependendo da intensidade e do quanto esses fatores se repetem naquele local, até porque, não esqueci de falar uma coisa importante, a avaliação ela precisa ser por setor, ou seja, ela tem que ter esse cuidado. Cada setor pode apresentar um risco ou mais psicossocial diferente do outro setor. E isso impacta na saúde do trabalhador, porque se todos os dias, imagina só, você de segunda a sexta ou de segunda a sábado indo trabalhar e tendo que passar por alguns problemas persistentes no ambiente de trabalho, como, por exemplo, assédio moral. Aquele colega ou aquele líder que só consegue falar gritando, que aponta o dedo na cara do funcionário e é extremamente autoritário e tirano. Então, assim, essa pessoa que passa por isso constantemente, e isso não é avaliado por uma outra chefia, por exemplo, dentro ali do organograma da empresa, esse trabalhador, ele vai, aos poucos, infelizmente, a depender de como ele vai lidar com aquela questão, ele vai adoecendo. E aí a gente nem falou ainda do que pode ocasionar tudo isso, né? E é bom aqui lembrar que, dentro da normativa, ela coloca que, nos fatores de riscos psicossociais existentes, que eles elencaram 13 fatores, esses fatores eles podem desencadear DORT, que são aquelas lesões voltadas para questões musculares, osteomusculares, lesões na coluna, e aquilo que a gente está falando aqui com mais ênfase, que são os transtornos mentais, ou seja, e fadiga também, né? A normativa também aponta para a fadiga, ou seja, aquilo que até então não era visto como um problema que poderia ser mensurado, mas que sempre existiu, agora ele vai precisar ser mensurado, ou seja, identificado, avaliado, e a partir daí a empresa precisa tomar providências e mitigar esses riscos psicossociais através de planos de ação, ou seja, através de capacitação, de treinamento, para que esses riscos possam diminuir ou serem realmente retirados daquele ambiente de trabalho. Então, a gente vê um avanço muito grande, né? Tô achando assim, muito interessante, tô gostando muito disso, porque, inclusive, os números que você falou de afastamento é algo assim impressionante, né? Os dados dos números revelam muita coisa, né? Então, Isabel, a gente quer falar um pouco, a gente quer abordar também o contrário. Aliás, o contrário não, né? A gente já está falando sobre essa questão dos impactos, né? E como os problemas de saúde mental podem afetar o ambiente de trabalho e a produtividade. Mas a gente quer falar, Isabel, em relação às mulheres, né? Como que o ciclo hormonal da mulher influencia a sua vida no trabalho, né? Um ambiente tóxico pode piorar os sintomas, né? Então, nesses aspectos, as normas, as novas diretrizes da normativa propõem alguma orientação específica para esse entendimento em relação à proteção às mulheres? Como que as mulheres estão sendo colocadas nessa realidade da normativa? Bom, ficou mais, acredito que veio a normativa, essa atualização, por conta do aumento de 2024 para 2025, que foi de 80% de aumento de afastamento relacionados à saúde mental, né? Então, de um ano para o outro, teve um aumento de 80%. É um número bem, né, alarmante. E a maioria desses afastamentos são mulheres. A maioria dessas pessoas que estão sendo afastadas, a maioria é mulher, entendeu? E hoje, as pessoas têm tem mais liberdade hoje de falar, né, sobre a mulher no trabalho. Não é questão de ser mais sensível, é questão biológica, né? O problema é uma relação biológica, porque o ciclo hormonal da mulher não é porque ela é mais sensível, é porque o homem tem o ciclo hormonal dele e a mulher tem o ciclo hormonal dela, né? E isso impacta diretamente na vida dela diária, como na vida dela no trabalho. Então, assim, a gente tem fases do nosso ciclo, né?
Então, tem fases que a gente vai estar mais ativa, mais proativa, que a gente vai estar mais animada. A gente vai ter um ambiente mais tranquilo, porque você vai ter vai ter uma atividade melhor. E tem uma fase do ciclo, que é a fase mais menstrual e a fase lútea, que é onde existe uma queda de um hormônio, e aí entra em ação outro hormônio, e aí que vem o estresse, o mau humor, a baixa produtividade. E quando o ambiente é um ambiente tóxico, ele vai piorar esses sintomas, né? Que se num ambiente tranquilo, num ambiente de harmonia, num ambiente de trabalho saudável, ele não seria tão alarmante. O ambiente tóxico, ele aumenta esses sintomas, ele acentua os sintomas de mau humor, estresse. E hoje as mulheres estão sendo mais afetadas por conta da sobrecarga, da tripla jornada, dupla jornada, né, que tem que trabalhar, mas também tem que chegar em casa e tem mais um monte de coisa para fazer, tem que cuidar de casa, tem que cuidar de filho, tem que cuidar da mãe, do pai, do filho, enfim. A mulher, ela tem diversas obrigações ou demandas, e aí isso influencia também. E aí, hoje, o maior número é a ansiedade, depressão e síndrome de burnout, né? Então, são esses problemas que mais afetam hoje as mulheres, que são as mais afetadas, né? De acordo com os números do INSS. Lógico. Mas que pode falar. Não, assim, a NR tem algum olhar específico para a mulher? Não, foi somente... Não tem? Não tem. Não existe nenhuma ação específica para a mulher. Entendi. A gente tem algumas coisas, né, algumas, como a licença menstrual, que algumas leis, né, a gente tem a questão da equiparação salarial, a gente tem algumas leis, né, mas seria importante que a própria ANR tivesse alguma coisa, né, para poder, já que a maioria, né, dos afastamentos é composto por mulheres, né? Então a gente já tem mais um avanço aí, acho que vai ter que ter mais uma atualização na frente aí, hein, gente? Então, Isabel, podemos então relacionar os riscos psicossociais, a gente vai falar um pouco sobre a segurança no trabalho. A gente pode relacionar os riscos psicossociais com o aumento de acidentes no trabalho? Tipo assim, se a pessoa tem uma saúde mental equilibrada, ela pode impactar na sua saúde física e, em consequência, na segurança do trabalho, né? Tem aquele ditado, né? Mente sã, corpo são, ou seja, mente sã, a pessoa está mais atenta, mais concentrada, logo o corpo são, porque uma vez que acidentes podem ser evitados. Então, qual a correlação que tem sobre a saúde mental com a segurança no trabalho? Completamente. Como a Gisele já tem falado, será mesmo que a gente separa o ambiente de trabalho da nossa vida pessoal? Será que quando a gente atravessa a porta do trabalho, a gente deixou o nosso problema lá fora? Então, assim, a Gisele já fala muito sobre isso, né? E, realmente, a pessoa que ela não está com uma saúde mental equilibrada, ela não vai ser uma pessoa produtiva, não vai ser uma pessoa que vai estar presente no trabalho. E a gente vai falar um pouquinho também sobre isso na nossa palestra, sobre o presenteísmo, que é você estar no trabalho, mas você não está presente no trabalho, você não está entregue ao trabalho, você está com pensamentos diversos em outro lugar, nos seus problemas, na sua vida pessoal, na sua vida no trabalho, enfim. O presenteísmo que a gente fala é quando a pessoa ela tá ali, mas ela não tá ali. Então, assim, existem falas de colaboradores que é assim, faço mal feito para não me pedir 2 vezes. Então, isso caracteriza o presenteísmo. Pessoas que estão lá
elas estão com a saúde mental afetada, e aí isso vai trazendo no ambiente de trabalho um ciclo, vai se tornar uma cadeia de problemas. Porque se você tem esse problema, esse funcionário, que você não está tratando ele corretamente, ele vai começar a afetar os colegas do lado, entendeu? Então, hoje eu não sou uma pessoa satisfeita no trabalho por diversos problemas. E aí, o que acontece? Se eu não tenho uma liderança assertiva, se eu não tenho um tratamento correto desse funcionário, o que vai acontecer? O colega de trabalho vai ver o que está acontecendo, que ele está indo e não está sendo produtivo, ele vai começar a não ser produtivo também. Porque por que eu vou ser produtivo se ele tem as mesmas funções que eu, está recebendo o mesmo salário que eu, e ele não faz nada e eu tenho que fazer tudo, ou às vezes assume até as demandas do próprio colega, e assim isso vai... Aí já contaminou mais um colega, aí o outro colega, e assim vai ser um esquema de cadeia, né? Você vai ver que esse problema só vai aumentando e uma pessoa doente se tornou uma equipe doente, e aí se torna uma empresa doente, e isso traz prejuízo financeiro para as empresas. Então, assim, hoje a gente tem uma fala dos empreendedores, principalmente aqui da nossa cidade, é que não encontra mão de obra, as pessoas não querem trabalhar. Mas o que a gente conversou numa reunião, né, Gisele? Que a gente só está passando o problema para frente. A gente vai, aí ele, esse funcionário não é produtivo, aí eu demito ele, mas aí eu não tratei nem nada. E aí a próxima pessoa que contratar já vai contratar uma pessoa doente. E aí isso vai, né? Então os empreendedores aqui da cidade, eles estão tendo essa dificuldade por conta desse perfil. Então, assim, são pessoas doentes, são pessoas que estão com a saúde mental afetada, e elas não é uma coisa que faz sentido para elas estar ali, entendeu? E aí sim a gente entra no absenteísmo, que é a sequência do presenteísmo, né? Que a pessoa vai faltando, chega um momento que ela chega num colapso mesmo, de olha, não aguento mais trabalhar, ou não vou mais, e aí acaba sendo afastado e entrando naquela estatística ali dos 500 mil pessoas que estão afastadas hoje pelo INSS. Eu queria só reforçar um pouquinho, Isabel, essa questão da segurança do trabalho, para falar um pouco disso, falando da saúde física do trabalhador, que a questão dos acidentes mesmo, né? Porque às vezes a pessoa, se ela não está ali presente, ela não está prestando atenção no funcionamento de uma máquina, porque a gente está falando às vezes de ambiente de escritório, mas eu fico imaginando isso num ambiente de empresa, de fábrica, que as pessoas lidam com lugares que tem um monte de perigo, né? A isso está presente em todos os ambientes, tá? Tanto na indústria, no comércio, no escritório, no hospital. Esses problemas estão presentes em todos os ambientes de trabalho, tá? E isso causa risco de acidente de trabalho em todos eles. Na área industrial, é uma máquina que você não está prestando atenção, que você está operando, você pode machucar um colega, um colaborador, ou você mesmo. No cenário do hospital, você está tratando de vidas, mas assim, se você não está com a sua saúde mental completamente equilibrada, se você não está centrado naquilo que você está fazendo, você pode botar em risco vida das pessoas que estão ali para serem bem tratadas. Então, elas estão ali no hospital procurando saúde. Se você não está ok com a sua, você pode acabar acontecendo coisas muito piores, entendeu? No comércio também, você tem os seus erros, né? Pode se acidentar, cair, escorregar, né? Então, assim, você não está presente ali mentalmente, isso com certeza te deixa
mais favorável a acidentes de trabalho. Então, ô Gisele, fala pra gente um pouco mais no campo da saúde mental. A gente quer falar um pouco, você já falou de números, mas a gente queria falar um pouco mais sobre as estatísticas e os tipos de transtornos e doenças, né, que afetam os colaboradores. E as mulheres, a gente quer destacar de novo as mulheres, elas estão mais expostas aos ambientes tóxicos, como você falou da questão do assédio, né? E como identificar esses sinais, como prevenir, como tratar. Então, fala um pouco sobre esse cenário mais estatístico, a gente conhecer um pouco mais essa questão dos tipos, né? Você falou alguma coisa, Isabel, também, mas o que a gente pode listar aí que são os mais importantes que a gente pode destacar? Porque são bastante, né? São muitos, né? Sim, são. Os que realmente mais se destacam no ranking dos transtornos mentais são esses que a Isabel falou mesmo. Ansiedade e depressão. Então, os transtornos ansiosos, transtornos depressivos, depois seguidos de burnout, abuso de substâncias e tem outros mais, também aparecem. Mas é interessante notar que, assim, infelizmente, a ansiedade e a depressão estão disparados no ranking, somente os dois somam esse número, um pouco menos, claro, mas assim, é um número bem alto, em torno de 160 mil cada um, quer dizer, é um número bem alto, se a gente for olhar em números absolutos, né, é um número muito alto. E as mulheres, como você falou, Carla, realmente também, segundo as mesmas fontes do Ministério da Previdência Social, as mulheres também sofrem. E o transtorno que é mais afetado é o transtorno de ansiedade. As mulheres aparecem, salvo engano, elas estão com um número assim, próximo a 200 mil comparado ao homem, sabe? É um número bem alto. Depois também eu posso colocar esses números para vocês. São acho que 63,4% são mulheres dos afastamentos. Então, assim, e são números muito altos. E se a gente for fazer uma análise um pouco mais macro da coisa, né, a gente vai ver o quê? Que a ansiedade, o Brasil, não sei se vocês sabem dessa informação, mas segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Meu Deus! Sério isso, gente? Sério, é sério. Infelizmente. Eu tô rindo de nervoso, porque, pelo amor de Deus. Pra você ter uma ideia, eu não sabia. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Gente, que isso. E não é difícil de entender porque que também, se a gente for analisar o número de afastamentos, por que a ansiedade e a depressão também estão no topo do ranking. São os transtornos que mais geram afastamentos na esfera da saúde mental. O que mais que você perguntou? Pode... Não, é isso, essa questão, a gente queria trazer um pouco dessa questão do ambiente tóxico em relação às mulheres, essa questão do assédio, né? Que a gente, trazendo para o universo feminino, e um pouco da questão da violência contra a mulher, que a gente está sempre destacando aqui no nossos bate-papos aqui, essa questão do assédio. E também como identificar esses sinais, como prevenir, como tratar, né? Aonde recorrer, depois que você percebe que tem alguma coisa errada, né? Mas a gente queria falar um pouco sobre isso, destacar isso e como identificar isso, né? Para vocês terem uma ideia, acho que só para nível de informação, a questão do assédio, violência, discriminação, desigualdade também, e de outros gêneros, já estava na atualização da norma em 2022. É importante a gente colocar isso. Ah, bacana. A norma ela já apontava para isso, para essa questão do assédio, principalmente o assédio sexual. Só que agora ela vem com mais outros aspectos, né, outros apontamentos, dizendo sobre exatamente dos riscos que também podem haver no ambiente de trabalho, que vai para além disso. E o assédio, quando a gente fala de assédio, na norma está escrito assédio de qualquer natureza. Então, não é só assédio sexual, também tem o assédio moral, que é aquilo que eu coloquei aqui como exemplo,
daquela liderança que grita, que bate na mesa e todo dia cobra e sob ameaça, né, quase que sob ameaça, quase que coagindo o funcionário, você tem que fazer tal coisa, porque eu mandei, tal. No meu ambiente de trabalho, eu já presenciei isso, né, eu também já sofri assédio moral, hoje percebendo, né, o que é assédio moral, eu já passei por isso, e os sinais são exatamente esses. No assédio moral, você percebe xingamentos, humilhação, gritos, bastante contundentes, assim, por parte, né, do agressor, daquela pessoa que está ali. Pode ser uma liderança, mas pode ser uma liderança também não, pode ser um colega de trabalho que exerça a mesma função que você. E o assédio sexual, que todo mundo já sabe, né, e ele é amplamente falado, exatamente também por conta dessa questão do número de feminicídios que aumentou e muito, é qualquer ato de natureza sexual no qual a outra pessoa, né, normalmente são os homens que são os maiores abusadores sexuais, nesse caso contra as mulheres, são homens que, infelizmente, podem ou querer tocar nas partes íntimas da mulher, ou pressioná-la num canto e falar que, né, cobrar e exigir ali que ela beije ele, ou qualquer tipo, né, relacionado à sexualidade ou ao afeto forçado, né, contra essa mulher. Então, essa mulher, ela deve falar imediatamente com a chefia imediata dela, a chefia hierárquica dela. Está acontecendo isso comigo. Ah, mas Gisele, mas se for o meu chefe que está fazendo isso comigo, procure o RH da sua empresa. Até porque você também precisa, se você quiser, e deveria ser assim, mas muitas mulheres têm medo de denunciar esse homem. Até porque... no caso, ir para denunciar mesmo na polícia mesmo, né? Porque isso já é o crime, né? E também, hoje em dia, tem muitas empresas grandes que têm um compliance. Acho que muita gente, não sei se a sua audiência também já ouviu falar desse termo, né? Tem o compliance, é uma plataforma que as empresas normalmente têm, para que os funcionários denunciem práticas abusivas dentro do ambiente de trabalho, como, por exemplo, assédio moral. E eu já vi um caso que uma pessoa me relatou que essa mulher, ela estava sendo assediada, ela estava sendo rotineiramente assediada por um homem, ela estava sendo incomodada, né, importunação sexual, ela estava incomodada com essa aproximação, e acredito que ela já tinha pedido para ele parar, ele não parou, ela foi e denunciou ele nesse compliance, nesse sistema da empresa, e ele foi demitido. Quer dizer, são estratégias que precisam ser tomadas, mas a pessoa que está sofrendo esse assédio, seja sexual ou moral, ela precisa tomar uma providência, ela não pode se calar. Tem que ter uma segurança para isso, né? Realmente as pessoas precisam, as mulheres se empoderarem para fazer as denúncias, e às vezes os trabalhadores, de modo geral, né? Porque às vezes tem um pouco de medo, né? Tem muito medo. Então, mas antes da gente continuar, eu quero convidar mais uma vez a nossa audiência para se inscrever no canal, gente. É a hora, né? Agora, se inscreva agora, não custa nada. E curta esse vídeo, cada curtida o YouTube mostra para mais gente, então mais gente vai ver o nosso conteúdo. E convido também você para seguir o nosso perfil no Instagram, tem muita coisa bacana na outra plataforma. Então segue a gente aqui no perfil, confira aí na tela o endereço aí, segue a gente no Instagram também. E daqui a pouco eu vou voltar com a Isabel, mas depois eu vou voltar com a Gisele para falar sobre essa questão dos sinais, como que a gente pode perceber e o que fazer, né? Mas eu quero falar do projeto que vocês estão desenvolvendo, Isabel. Eu sei que vocês estão desenvolvendo um projeto para orientar as empresas sobre a importância dessa atualização da NR1 e também a obrigatoriedade da aplicação, né? Então, o que vocês estão oferecendo para as empresas nesse sentido, Isabel? Esse projeto de vocês, essa proposta. Então, depois de muita conversa, né, Gisele, a gente percebeu a demanda, né, que agora a gente vai ter com essa atualização. E o projeto é para oferecer para as empresas um mapeamento do problema, né,
e o atendimento desses funcionários. Então, a gente como nosso projeto, eu e Gisele, vamos estar indo até as empresas, mapeando, conversando, tem diversas formas, tem o questionário, tem as palestras, tem outros projetos, como cabine de descompressão, que a Gisele fala muito. Então, assim, é personalizado. Cada empresa ela vai ser tratada de um jeito, né? Porque a gente não é igual a todo mundo, então as empresas também não. Cada empresa tem uma demanda. Então, assim, e os tipos de empresa, às vezes é um comércio, é um restaurante, é um salão, é uma academia, enfim. Cada empresa, ela tem uma demanda diferente. Então, a nossa clínica, ela vai estar oferecendo para essas empresas de forma personalizada, mapear o problema, mapear o que está acontecendo e, assim, ver um plano de ação, entendeu? Então, a gente vai ver quantos números de afastamento a gente tem nos últimos tempos, quais são as queixas dos funcionários, quais são as queixas dos líderes, mapear, né, de forma geral, para poder saber onde está o problema dessa empresa, e aí sim a gente traçar uma meta e resolver o problema, porque hoje os dados dizem para a gente que sai mais barato você investir na sua equipe, na saúde mental dos seus funcionários, do que você demitir e contratar funcionários novos. Então, assim, vai gerar mais custo, porque você vai contratar uma pessoa nova, vai ter que treinar aquela pessoa, sem contar a quantidade de impostos. O empregador, ele paga a mais, ele paga impostos a mais, dependendo do número de funcionários que ele tem afastado. Então, assim, isso gera um prejuízo financeiro para as empresas. Então, assim, depois das queixas que a gente teve dos empreendedores daqui da nossa cidade, a gente vai estar vindo com esse serviço para poder ver se a gente consegue dar um pouquinho de melhorar a saúde mental dos nossos trabalhadores e também melhorar o lucro das empresas aqui da cidade. Então, lembrando que a cidade que a Isabel está falando é Pinheiral, tá? Uma cidade aqui do Rio de Janeiro. A gente está falando aqui de Volta Redonda, mas a cidade é em Pinheiral, a cidade vizinha aqui no sul fluminense, é a cidade de onde a Isabel está falando também, não é isso? Então, Gisele, aliás, vocês estão de parabéns, a iniciativa é bem bacana, hein? Muito interessante. Ô, Gisele, diante dessa nova atualização, como que a NR1 se aplica a quais empresas e vínculos trabalhistas, né? Porque parece que tem uma diferenciação aí. Então, nesse contexto, quais são as responsabilidades das empresas, os direitos e deveres dos colaboradores? E tem uma questão aqui, ainda considerando essas novas mudanças, fale um pouco mais, principalmente sobre a inclusão dos riscos psicossociais, e o reforço do direito de recusa propostos pela NR1 para 2026. Sim, cabe lembrar que essa atualização da norma, né, até assim como antes mesmo dela ser atualizada, ela é aplicada aos funcionários com vínculo CLT, ou seja, da consolidação das leis trabalhistas. Ou seja, aquele funcionário que não tiver esse vínculo, ele provavelmente não vai ser essa empresa não vai ser fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Mas a gente sabe muito bem que espaços de administração pública direta ou indireta, como por exemplo as prefeituras, quando a gente fala de administração pública indireta, seriam aquelas autarquias, como por exemplo o SAI e outras instituições, mas que estão atrelados à prefeitura, que tiverem funcionários com vínculo CLT, mesmo sendo um serviço público, o serviço público também pode ser fiscalizado, porque ali tem um funcionário sob esse regime, CLT. Os estatutários também, Gisele? Os estatutários, os concursados? Não. Só o CLT? Precisamos de mais uma atualização aí, hein? Só a CLT, exatamente, também acho. Porque, até porque a gente sabe que, infelizmente, os riscos psicossociais existem em qualquer ambiente de trabalho, Sim. o qual regime for.
E aí a normativa, a atualização da norma, como ela está atrelada ao Ministério do Trabalho, Emprego, e também sobre o regime geral da Previdência Social, por isso que não, eu acredito que seja isso, por isso que não contempla os funcionários públicos, porque funcionário público é o estatutário, eu também sou estatutária, então nosso repasse, né, de contribuição previdenciária é do próprio município. Então, provavelmente, no meu local, por exemplo, onde eu estiver trabalhando, se tiver colegas estatutários, a gente não terá essa fiscalização, mas somente os funcionários sob regime CLT, que são muitos. Aí a gente já imagina, se o número de afastamentos é tão alto... Eu estava pensando nisso agora. É tão alto dentro do número de trabalhadores com vínculo CLT, imagina se a gente tivesse como contabilizar outros funcionários, como, por exemplo, estatutários, militares, etc., né, que tem um regime próprio. Então, a gente sabe que esse número seria muito, muito maior. Eu queria colocar aqui... os freelancers, os prestadores de serviço que estão dentro das empresas, tem muita gente aí que tinha que ser contemplada, né? Sim, porque tem, por exemplo, se você tiver um profissional liberal, um profissional autônomo que não contribuir para previdências, pelo regime geral da Previdência, você não tem como contabilizar. O INSS não tem como contabilizar. Pode contabilizar, sim, os hospitais, os SERESTs, né, que são aquelas unidades de saúde do trabalhador, esses sim podem contabilizar, mas não entraria nos números oficiais do INSS, a gente não teria como saber. Então, se os números já são altos, por conta do que o INSS mostra para a gente, imagina se a gente pudesse ter esse quantitativo dos outros funcionários, né, de outros trabalhadores. E aí eu queria colocar uma coisa importante que você tinha perguntado da outra vez, sobre os sintomas, né? Quais são os sintomas que o trabalhador começa a perceber, começa a notar que ele já está ficando adoecido naquele local de trabalho. Cabe lembrar o seguinte, né, gente? Que a gente tem que também saber identificar se aquele trabalhador, será que ele adoeceu no trabalho, se ele já foi admitido já com algum problema de saúde mental, como disse a Isabel. Antes, vale lembrar que antes do trabalhador ele ingressar no ambiente de trabalho, esse trabalhador tem um vínculo CLT, mesmo que não tenha, como eu sou estatutária, a gente faz o quê? O exame admissional. Então, é preciso saber se aquele trabalhador ele está bem de saúde, para ele começar o trabalho dele. E aí, se em decorrência do tempo de trabalho, da forma como o trabalho acontece, como ele é administrado, se a partir daí ele adoecer, aí é preciso observar se aquele adoecimento tem relação com o trabalho. É importante a gente frisar isso, os riscos psicossociais relacionados ao trabalho, porque às vezes ele pode ter adoecido, mas não ter consequência direta com o trabalho, é preciso lembrar. Mas se, por exemplo, voltando a esse assunto dos sintomas, ele começou a perceber, como é que ele começa a perceber que ele está adoecendo no ambiente de trabalho, né, com relação à esfera da saúde mental? Ele precisa olhar para os sintomas fisiológicos. Nossos sintomas fisiológicos, eles começam a aparecer e aí a gente começa a perceber algumas mudanças. Vamos dar um exemplo aqui da ansiedade e depressão, que são as mais que estão no topo, né, dos transtornos. Ansiedade e depressão. A pessoa que já começa a ficar com uma ansiedade patológica, ou seja, aquela ansiedade que ela não consegue mais suportar sozinha, ela não consegue conviver com ela ao ponto de deixar para lá, ela acaba procurando ajuda psiquiátrica ou psicológica, ela pode perceber que ela começa a ter taquicardia, sudorese, aquele suor excessivo, ela começa a ter uma angústia muito grande no peito, ela pode começar a ter ondas de calor ou ondas de frio, ela pode ter enjoo, ela pode ter dor, a gente chama de dor epigástrica, que é aquela dor na boca do estômago, ela pode ter diarreia,
tudo em consequência de um transtorno de ansiedade. Ela pode ficar extremamente irritada. Por exemplo, quando a pessoa está começando a entrar num quadro depressivo, ela fica muito irritada. Ela fica extremamente irritada. Irritadiça, ela pode também ficar extremamente chorosa, aquela pessoa que chora muito, está chorando, a gente chama de labilidade emocional, né? Aquela pessoa que está extremamente, sabe, sensível, você percebe que todo dia ela está chorando, sabe? Ela nem sabe explicar por que ela está chorando. Então ela tem que observar isso. Nós precisamos ser os primeiros a observarmos as nossas reações. Por que você está ficando assim? Né? Assim, a gente costuma até brincar, né? Por que o meu olho está tremendo? E aí você precisa começar a olhar para o seu corpo e ver que eles dão sinais. Se você está adoecendo, é preciso buscar ajuda. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, mas não fique, não se isole, não deixe passar, não seja negligente com você mesmo. É engraçado que a saúde mental ela vai impactando no físico, né? Impressionante isso. Ô, Gisele, a gente vai falar um pouquinho também sobre o evento que vocês vão realizar. Mas antes disso, ô Gisele, eu queria que você retomasse uma questão aqui sobre a inclusão dos riscos psicossociais e o reforço do direito à recusa propostos pela NR1. Fala um pouco sobre isso e a gente fala aí também sobre o evento que vocês vão organizar aí no dia 29 de abril. Fala um pouco sobre isso pra gente, ô Gisele. Sobre essa questão? A obrigatoriedade da inclusão dos riscos, esses riscos psicossociais que a gente está dizendo aqui, que são riscos que estão ali no ambiente do trabalho, né, no dia a dia, nas relações das pessoas, elas acontecem e elas precisam ser mensuradas. E as empresas precisam de um profissional ou de uma equipe, ou de uma clínica, ou, como no nosso caso aqui, da Clínica Madison, para trabalhar em cima desses riscos, identificar, fazer um mapeamento deles, e a partir daí mostrar para aquela liderança, para aquela equipe de RH, olha, a sua empresa está com risco, e ainda classificados, com uma classificação baixa, moderada ou alta nesses quesitos aqui, em assédio, em má gestão do trabalho, em conflitos interpessoais, que existem muitos, e aí a empresa fala assim, não, eu não quero o trabalho de vocês, eu não vou implementar nenhuma ação, vocês podem fazer o diagnóstico aqui dos riscos, mas eu vou ficar só até aqui, eu não vou implementar nenhuma ação para diminuir esses riscos ou para combater esses problemas que vocês encontraram aqui. A empresa pode se recusar. Só que ela vai ser penalizada por isso. A empresa ela vai sofrer multas e sanções do Ministério do Trabalho e Emprego, exatamente porque o Ministério ele precisa fiscalizar se essa norma está sendo cumprida. E essa norma, como eu falei no começo para vocês, ela foi estabelecida em 2024, em agosto de 2024. Só que ela foi revogada para que esse ano ela realmente fosse aplicada. Foi feito um pedido da classe empresarial, porque a classe empresarial realmente teme como que ela vai fazer isso, como ela vai colocar isso em prática, mas não foi revogada novamente. E agora, a partir do dia 26 de maio, está confirmado, 26 de maio, as empresas precisarão apresentar esse diagnóstico de riscos e um plano de ação para combater os riscos levantados por esse diagnóstico. Então, as empresas precisam ficar, né? As empresas então precisam se adequar, né? Então a gente vai falar sobre o evento de vocês, que o evento de vocês é sobre esse tema, o evento de vocês que vai acontecer no dia 29 de abril, está chegando já, e exatamente esse é o objetivo, né? Isabel, fala um pouco mais sobre essa iniciativa, como que surgiu essa proposta, os objetivos e o que está previsto na programação deste evento que parece que tenta envolver as empresas e também todas as pessoas, né, que querem conhecer mais sobre a norma, né? Fala um pouco sobre isso com a gente, Isabel. Então, como eu já tinha falado antes, né, a gente já tinha visto a demanda, né, com a nova atualização. E aí a gente foi pesquisando e
e analisando muitos dados, e a Gisele, a gente conversa muito, a gente faz muitas reuniões para a gente alinhar isso direitinho. E o que a gente quer mostrar hoje para as empresas é que você investir na saúde mental do seu colaborador, ele está ligado diretamente ao seu lucro, à sua produtividade. Então, se você hoje gasta R$1, tá? Isso já é estatístico, tá? Se você gasta R$1 investindo na saúde mental do seu colaborador, você pode duplicar ou até quadriplicar o seu lucro. Então, se você investe você pode receber de R$2 a R$4, entendeu? Então, a gente veio com essa ideia de mostrar para as empresas de uma forma diferente, né? Não só mostrando a obrigação dele, que é cuidar da saúde e manter um ambiente saudável, manter um ambiente seguro para o seu trabalhador, mas como o ambiente seguro, ele traz lucro também, ele traz também benefícios para o empregador, entendeu? Então, assim, o empresário, ele vai ter um benefício, se ele cuidar da saúde mental dos seus colaboradores. Então, a gente vai, a nossa palestra é uma palestra educativa, né? A gente vai mostrando para os empreendedores que é importante manter a saúde mental, não só porque a saúde mental do meu colaborador e o que isso importa para mim, né? A gente vai mostrar que sim, importa, porque isso você mantendo um ambiente saudável, tranquilo, o funcionário ele vai trabalhar, ele vai ter um aumento da produtividade, e você tendo um aumento da produtividade, diretamente você está aumentando o seu lucro na sua empresa. Com certeza. Então, Gisele, quem pode participar, como participar? Lembrando, né, que o evento é em Pinheiral, no município do Rio de Janeiro. Então, quem pode participar, como fazer a inscrição, Isso, horário, local? Maravilha. A gente está colocando na divulgação profissionais de RH, principalmente, e proprietários de comércio, pequenos empresários, empreendedores e também pessoas que trabalham na indústria. Aqui, por exemplo, em Pinheiral, a gente tem um polo industrial muito bom também. Então, principalmente porque, como você falou, os riscos também são muito grandes. Além dos riscos físicos, biológicos, que a gente já sabe, os riscos psicossociais também estão em todo lugar, assim, em todo o ambiente de trabalho. Então, o convite vai excepcionalmente para todos os trabalhadores, mas aqueles que trabalham diretamente ligados ao RH e que são proprietários de empresas serão muito bem-vindos, dia 29, às 18h30, no Rotary Club, aqui em Pinheiral. Rotary Club, onde é o Rotary Club? Coloca o endereço aí pra gente aí. O Rotary Club é ao lado do Hospital de Pinheiral, Hospital Municipal de Pinheiral. Ah, sim. Para vocês. Então, o pessoal que não é de Pinheiral também pode comparecer, né? Claro. E a gente vai deixar no link aqui, a gente vai deixar na descrição desse vídeo o endereço certinho do evento. Então, no Rotary Club, a partir das 18h30, no dia 29 de abril, que agora é quarta-feira que vem, né? Então, já vai ser um evento já perto do Dia dos Trabalhadores. Isso, muito legal isso, bem inspirado. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, informações muito importantes, com certeza com a implementação das novas atualizações da NR1, farão muita diferença na saúde, na garantia da vida dos trabalhadores, das trabalhadoras e também das empresas, né, na geração de ambientes de trabalho mais saudáveis, com mais produtividade. Então, tem muito que agradecer esse papo muito legal aqui sobre essa temática muito importante, né, que afeta, como o nosso universo é feminino, né, que afeta tanto as mulheres, né. Muito obrigada, Gisele. Eu que agradeço. Obrigada, Carla. Obrigada, Isabel, minha parceira. Como diz o Júnior, minha sócia. Eu sou a sócia dela. Obrigada, gente, pela oportunidade. Isabel, obrigada também, a minha filhotinha, né?
Obrigada, Isabel. Obrigada, Mames. Obrigada por estar ajudando a gente. Obrigada, Gisele, pela parceria sempre, minha sócia. E é isso, tomara que dê tudo certo. E foi muito bom participar com vocês, mais uma vez. Pois é, a Isabel já fez um vídeo aqui sobre o Outubro Rosa, viu? Vou deixar no link fixado aqui também, para vocês conhecerem aqui o Outubro Rosa que a Isabel preparou aqui pra gente. Ó, vocês podem conferir dos contatos da Isabel, os contatos da Gisele aqui na nossa tela de rolagem, vocês podem conferir. E também vocês podem conferir o contato da Clínica Madison, que é uma das parceiras, né, na organização do evento e também no projeto, né, que as meninas estão aí preparando aí para as empresas. Então, vocês podem aí conferir todos esses contatos. Outras informações sobre o tema vocês podem também conferir na descrição do vídeo. E obrigada por ficar conosco até aqui. A nossa gratidão a essa audiência incrível. Até a próxima. Tchau!